Olá, aquele abraço para vocês. Chegando nesse domingo, depois do Bahia mandar 1-0 em cima do Barcelona de Ilhéus. Os mais conhecidos, claro, Barcelona da Espanha e tem o Barcelona de Guayaquil. Pois é, 1-0 ontem, com um bom primeiro tempo, uma boa apresentação do primeiro tempo e uma queda de produção no segundo. Claro, um mistão que não tem esse hábito de jogar, não tem esse entrosamento. Alguns jogadores que chegaram recentemente, mas já mostrando serviço, no entanto, visivelmente fora do conjunto, fora do que o futebol chama de association. A principal associação de futebol no mundo é a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association. Então, alguns desses jogadores, não é, que chegaram recentemente, notadamente os do São Paulo, a gente está falando do Nestor, que já vinha jogando, mas ainda busca um posicionamento melhor. É visível que Nestor busca um posicionamento. Ele até vinha jogando com o time titular algumas vezes. Ontem jogou com o reservão, com o mistão, não é? E o Michel Araújo mostrando o serviço, mas muito irritadinho por uma primeira vez, sem ter problema nenhum para irritar. Mas os caras do Barcelona também dando suas beliscadas. Jogo bom, principalmente pelo resultado, valeu pela boa apresentação do primeiro tempo. E o Bahia vai pontuando nesse campeonato baiano que não demora muito, mas pelo nível que apresenta, a gente fica dizendo, já está na hora de acabar. Tomara que acabe logo. E aí, Diego? É isso aí. Bahia 1-0. Eu diria que de outras vezes eu falei que o Bahia fez o seu dever de casa com excelência, valendo uma estrelinha ali para quando é da escola de crianças menores, valia essa estrelinha. Ontem não teve estrelinha, mas teve o dever de casa cumprido, entregue, né? O Isso. Bahia vencendo, o Bahia se posicionando mais conclusivamente ali no G4 do Campeonato Baiano. Falta apenas mais uma rodada dessa primeira fase e a tendência é que o Bahia se classifique sem muitos sustos e podendo aí fazer esse luxo de revezar o elenco, de poupar os seus principais jogadores, jogadores que Rogério vê como titulares para essa partida da Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso e também falar sobre a nossa participação aí nesse jogo da terça-feira, que a gente vai trazer um esquema diferente aqui para o nosso Farol e a gente vai divulgar já desde agora e também nas nossas redes aí ao longo da semana. Farol Tricolor tá chegando, vamos tocar nossa vinheta. Olha a vinheta aí. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Fizemos uma live muito boa ontem, né? Uma Muito, participação enorme da galera, né? Participando o muito tempo boa. todo, mais inscritos, muitos likes, felizmente. E pedimos sempre, porque esse é um parâmetro importante para o YouTube, para que você deixe seu positivo, seu joinha e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e curtir esse conteúdo. Né, tem um canal de xadrez que eu gosto muito, que ele diz assim, deixa aí seu like por gostar ou por pena, vale também, pode deixar o like É, aí que de um modo é, ou de outro é importante para o crescimento do canal, então a gente vai seguir nesse trabalho aqui que tende a crescer com esse apoio, com essa colaboração, com essa participação sim. da galera de casa e por fim, só para fazer as propagandas iniciais, também dá uma olhadinha no botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do clube de membros do Farol Tricolor, né? Esse grupo especial aí que tem benefícios exclusivos tanto aqui no canal quanto no nosso grupo de WhatsApp, que é só para membros com notícias e interação antes, durante e depois dos jogos. Pai, cenário que você já fez aí, uma introdução lá ele muito boa. E deixa eu colocar de fundo aqui a tabela do Campeonato Baiano só para a gente sistematizar mesmo a situação atual e mostrando como o Bahia já se encontra muito próximo da classificação, Sim. né? O Bahia já está aí com 8 partidas de 9 no total, com 4 triunfos, 3 empates e 1 derrota, 13 gols marcados, 3 sofridos. O Bahia com 15 pontos, igual em número de pontos do Vitória, mas o Vitória ainda joga hoje.
né? Lembrando que o Bahia fez os 3 primeiros jogos, 2 empates e 1 derrota, com o seu time sub-20, desde que colocou o seu time titular em campo, foram 4 triunfos e um empate, e o empate ainda daquele jeito no Bavi, recheado de polêmica de arbitragem, com o Bahia muito superior em campo. Então o Bahia vai fazendo o que precisa fazer no Campeonato Baiano. Só para falar, a Juazeirense venceu ontem, chegou ao G4, mas muitos times ainda podem tomar essa posição, né? E por enquanto, o Colo-Colo, infelizmente já rebaixado matematicamente depois da derrota de ontem para a Juazeirense, e o Jacobina é o outro time que potencialmente, né, será rebaixado, 2 cidades queridas aí do interior da Bahia que a gente conhece tão bem. Infelizmente, o Colo-Colo já carimbou o seu descenso para a segunda divisão e o Jacobina está ali na luta, mas uma luta em glória, uma luta difícil de lograr êxito, né? O Bahia, É. que é o principal, que é o que a gente fala, tá aí com seus 15 pontos. A depender dos resultados, já se classifica matematicamente nessa rodada, né? Tem jogo hoje, jogos também no meio de semana. Vamos aguardar aí, mas como você falou, o Campeonato Baiano daquele jeito, pouco atrativo, a gente esperando que termine logo e a gente vá poder focar nas principais competições do ano, mas é claro, é competição para a torcida vale, para a meninada Claro, tricolor vale, então o claro. ideal é que o Bahia consiga ir galgando aí os seus passos normalmente para poder fazer esse revezamento, poder fazer esse esquema aí de rodízio do elenco e também de dar minutagem, como se fala, a alguns Isso. Agora é. jogadores, né? O que aconteceu ontem, inclusive, né? Tanto de meninos, você sugeriu muito tempo, né? Que inclusive o Del fosse Isso. colocado para jogar e foi, Não é? né? E o Michel Araújo também, né? Tendo ali no segundo tempo já esse processo de adaptação mais Claro. contundente, já que treinava normalmente, segundo inclusive informamos aqui no Farol. O cenário do Campeonato Baiano atualmente é esse, pai. Perfeito, perfeito. É bem por aí. No detalhe que a gente traz, o Bahia ontem, já não contando com Danilo Fernandes e Marcos Felipe, que já se encontram treinando na Bolívia, os goleiros, e mais os que ainda estão aqui e seguem amanhã para La Paz. Gilberto, Luciano Juba, Canives, Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir e Lúcio Rodrigues. Ou seja, os titulares já estão por lá. Um ou outro que pode ocupar a titularidade teve participação ontem. Esse um ou outro eu puxo ali o William José. Esse pode ser que participe. Um ou outro a gente vê assim, o Eric. Bom, pode ser que participe. E aí você passa a ver que dificilmente algum outro desses que participaram do jogo de ontem, e já já você vai chamar a escalação, Uhum. um ou outro vai começar como titular. Um ou, então é singular, vai começar como titular. Então, é verdade, o Bahia que começou com o time sub-20 nas suas 3 primeiras partidas, em outras botou o time titular, em outras botou o time mais mesclado, e ontem botou o time misto, um mistão mesmo. Então, a começar pelo goleiro, não é? Que foi lá e pouco foi exigido, mas daqui a pouco, quando você trouxer a escalação, a gente fala. Importante, bons sinais, como você chamou, de botar o Del para jogar. Botar o Del para jogar. Botar o Del no banco, começar, ainda não está pronto, tudo bem, vá se aprontando, vai ficar aprontando quando? No treino? Vá se aprontando. Se você esperar, vamos sair, vamos, ainda não estou pronto, ninguém sai. Vamos sair, vamos, vá se aprontando. Então, vá se aprontando, Del. Boa, claro que sim. O Juan Pablo no jogo, claro que sim. Eu achei até que demorou o Juan Pablo de entrar no jogo, podia ter entrado antes. O Thiago vinha se virando, vinha tentando, mas não vinha conseguindo tantas coisas como pretendia. Esse é um outro lado também para ver o jogador da base. Insista, tente, mas se você sente que o jogo não está para ele, substitua, sem queimar. Não é? Faz isso com o jogador profissional. Ah, eu tirei Tassiano porque ele estava cansado. Eu tirei, naquele tempo, Everaldo porque estava assim. Tirei Biel, esses 3 tirei. Eram os 3 tirei certos de todos os jogos do Bahia por parte do treinador Rogério Ceni. Ele pode fazer assim. Menino da base botou parabéns. Sentiu que não está tanto jogo para ele, tenta um outro. Ontem
eu acho que alguns procedimentos foram interessantes, válidos, tomara que continue assim, até porque o Bahia tem seu último jogo, não é? Depois de voltar de La Paz. Mas Isso. vamos conversar mais coisas, vá. Beleza, voltando aqui para a cena principal, pedindo Desculpa. novamente a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha no botãozinho de seja membro do Farol Tricolor. Vou, antes de falar da E esse escalação... positivo é Diga. importantíssimo, esse positivo é Beleza. importantíssimo. Você que participa também, chame seu amigo, chame sua amiga, chame seus vizinhos, colegas, parentes. A gente está precisando. E a gente é super agradecido. Agora é mania de dizer super bonito, super bom, então. Super agradecido pelas participações. Quando a gente pede que faz essa convocação para tantos mais, também o tempo todo é agradecendo muito aos amigos e amigas que participam e prestigiam. Mas vai lá, Diego, vá. Beleza, deixa eu fazer aqui logo essa propaganda também, como eu tinha falado, a gente Importante, deve fazer importante. um react, né, como se diz, a gente vai reagir ao jogo, né, assistir ao jogo, a gente É, sabe que alguns tricolores infelizmente não vão poder acompanhar, boa parte deles, né, deve a adquirir maioria também esse Paramount Plus também, tentar chegar à casa de alguém, algum bar que transmita, algo assim, mas é isso. o alguns torcedores não vão poder, mas até você que puder, vai poder acompanhar também nossa reação ao vivo do jogo. Vamos acompanhar juntos esse jogo, né? E fazer a reação, câmera na gente, a gente falando sobre o jogo e comentando sobre o jogo em tempo real, né? Desse Bahia e The Strongest, da Pela Libertadores, um momento sem dúvida especial da história recente do Histórico. Bahia, que tende a se repetir, acreditamos assim, acredito assim, muitas vezes a partir de agora, mas que não deixa de ser um marco de um novo tempo do Bahia com mais investimento, do Bahia voltando a disputar as principais competições, inclusive a Libertadores, na qual o Bahia foi o primeiro representante brasileiro lá no Esse ano sim, de o pioneiro. 1960, esse o pioneiro, e o Bahia está de volta à Libertadores, a última participação tinha sido em 1989, após o título nacional, e agora o Bahia está de volta para esse jogo, e o Farol Tricolor vai acompanhar e vai fazer um react ao vivo dessa partida do Bahia contra o The Strongest. Está aí o anúncio na terça-feira, ali pelas 8h30, a gente já vai entrar no ar para fazer um mini pré, depois falar sobre o jogo em tempo real, depois até fazer um pós rapidinho também com notas do professor e tudo nessa partida contra o The Strongest, né, pai? Perfeito. Para quem não é acostumado com esses termos, o react vem a ser a reação nossa em relação ao jogo. Porque o que é que a gente vai fazer? Tudo bem, quem tem os direitos de transmissão, como a Paramount, parabéns, vá lá, mas não tem esse hábito. Olha, esse aí é Eric. O Eric de onde? Ah, esse aqui é Tiago. Ah, Tiago veio da base. Aí os caras passam, mas não passam com aquele sentimento, aquela propriedade, aquele conhecimento, aquela afinidade que nós temos. Nós Uhum. acompanhamos em campeonato baiano, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, e já há algum tempo a gente vem dizendo, isso porque a gente conta com esse apoio de vocês, esse apoio que vem da adesão, esse apoio que vem da participação, esse apoio que vem do positivo, esse apoio que tem na contribuição por parte daqueles que fazem membro do clube da gente, do Clube do Farol. Então a gente vem dizendo, ó, quando tiver condição, a gente vive desse trocadinho aí. Quando tiver condição, a gente vai ampliar. Daí a gente vai ter debates em mesa com personalidades que vêm desde a arquibancada, aí jogador, a companheiros que já têm suas linhas de transmissão, que ocupam espaços diversos aí. Espaço de comunicação, já tem vários contatos. Agora, esse crescimento tem que ter sempre a sustentação de vocês, a gente sempre repete, e esse é um primeiro ensaio, contando com a participação de todos, né, Diego? A gente vai Uhum. ter essa reação, mas vocês podem mandar mensagem, não é bem assim? Lógico, é uma live como as que a gente É, faz, que vai é ter só para interação, vai ter lembrar, chat, a galera só para participando lembrar. e a gente interagindo, comentando, controlando também essa questão do chat, interagindo com a galera em tempo real, né? Assim como Isso. estaremos reagindo, assistindo ao jogo e reagindo em tempo real ao que for acontecendo nesse Bahia The Strongest lá em La Paz, Também do clube terça-feira. de membros.
Isso, Também o terça-feira, pessoal do Clube de jogo, Membros. jogo às 9h30 da noite. A gente deve iniciar esse react aí com pré-jogo, ali por volta das 8h30, assim tá anunciado. A gente estará junto, acompanhando e interagindo com a galera de casa durante toda essa partida histórica do retorno ao pioneiro, a Isso. Libertadores da América. Deixa eu. Lembrando que o Bahia tem 4 participações na Libertadores da América. Uhum. Levou 30 e poucos anos para chegar, mas tem gente que nunca foi, não sabe nem qual é o caminho. Se chegar, vão mandar de volta, porque não, para chegar aqui tem que ter um outro tipo de credencial. É igual você ir para a festa. Se você não tem aquela credencial, não é para você não. O seu tem um outro negócio aí pelo lado, uma coisa parecida. Você vai ver se participa. Mas vamos continuar, falar do que é bom. Beleza. Ontem, Deixa eu colocar aqui no fundo a escalação do Bahia agora, nessa partida de estou com ontem. ela aqui. Ontem o Bahia enfrentou o Barcelona de Ilhéus, como a gente já falou. O jogo foi lá no estádio Manuel Barradas. O Bahia. Deixa eu só colocar aqui o compartilhamento aqui correto com você. Tá aí, pai, a escalação do Bahia na tela. Perfeito. E a gente acompanhou um tricolor alternativo, né? Um tricolor que logicamente não tinha alguns dos seus jogadores principais, né? Muitos dos seus jogadores principais. Eu acho que o que meu pai falou no início, citando os jogadores, é que Rogério Ceni de fato enxerga esses jogadores que não participaram ontem como os jogadores titulares do Bahia para essa Sem partida dúvida. contra o The Strongest. É isso que ele tem feito até nesse revezamento com o Campeonato Baiano. Mas a gente teve ontem a seguinte escalação para você aí que acompanha o Farol, sem ver a imagem, já está na tela para a galera que está acompanhando, assistindo, mas também tem você que ouve às vezes no trabalho, às vezes no carro, às vezes no ônibus, às vezes no Uber. Então ouve o Farol Tricolor e a gente passa também no gogó aqui a escalação com Denis Júnior, Santiago Arias, Cauã Davi, David Duarte, Rezende, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor e Cauli, Thiago e William José, Cauli inclusive com a moral aí de ter sido capitão da equipe, e Rogério Ceni como técnico. A gente vê esse Bahia alternativo, sem dúvidas, mas é um Bahia que todo mundo conhece, não é um Bahia sub-20 como aquele que jogou as primeiras Não. rodadas do Campeonato Baiano. Então, um Bahia que tem lastro, tem alguns jogadores, inclusive, de condição de titularidade. Vou citar alguns exemplos aqui: Santiago Arias, Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauli, William José. Né, os demais são mais jogadores assim que compõem o elenco, mas cada vez com espaço maior. Thiago é um jogador que aparentemente Eric. vindo da Eric base. também. Eric eu citei Eric. como um dos possíveis titulares. Mas Sim. Thiago é um jogador que está vindo da base, a gente destaca muito esse jogador aqui. E Rogério parece ter um nível de confiança nele, e em Cauã Davi, que é um nível diferente do que ele tem, por exemplo, em Jota, que eu acho que poderia estar aí nesse bolo, né? Mas esse foi o time do Bahia, e foi um time do Bahia que foi muito superior ao seu adversário na primeira etapa, avançando a marcação. Bahia montou ali um esquema basicamente com 3 zagueiros, né? Como o Cauã Davi foi posto hoje na defesa, e Rezende ontem na lateral esquerda. E aí Cauã Davi ficou mais ali pela zaga pela direita, David Duarte mais centralizado, Rezende mais pela zaga pela esquerda, Santiago Arias jogou mais como ala, espetando. Não gostei nem muito da atuação de Santiago Arias, esperava Também muito não. mais dele nessa partida. Também. Né? Também. Mas foi um Bahia que pressionou o adversário. Essa segunda linha do Bahia pressionou o Barcelona de Ilhéus para o seu campo defensivo, atrapalhou a saída de bola. O Barcelona de Ilhéus também faz parte desse novo movimento de sair tocando, né? E todo mundo sai tocando, sai tocando, sai tocando. Só que é difícil que tenha qualidade para sair tocando e não se complicar. E o Barcelona de Ilhéus se complicou diversas vezes no primeiro tempo. O Bahia não conseguiu aproveitar essas boas roubadas de bola que conseguiu ali já no seu campo ofensivo, mas conseguiu alguns lances, finalizações de média distância, um cruzamento de Cauli que Thiago cabeceou com perigo, né? Outras boas intervenções do goleiro também. O goleirão, deixa eu lembrar do nome dele. Ai, não tem o nome dele aqui, mas acho que é o William, é o goleiro do Barcelona de Ilhéus, fez aí algumas intervenções interessantes, mas aos 35 minutos da primeira etapa, Thiago roubou mais uma bola no campo de ataque, tocou atrás para Rodrigo Nestor, que cruzou para William José, venceu o zagueiro pelo alto e cabecear firme, sem chance de defesa para o goleirão do Barcelona de Ilhéus, dando aí, naquele momento, o número, né, do Bahia 1-0, o placar de Bahia 1-0, que se estendeu e se... É Valdson o nome do goleiro, só para completar mesmo.
Pronto. Valdson, goleiro lá do Barcelona de Ilhéus, e aí a gente teve esse Bahia 1-0 ainda no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, outras duas boas defesas do goleirão do Barcelona de Ilhéus, em lances consecutivos de cabeceio também do Bahia. E o que aconteceu foi que o primeiro tempo terminou dessa forma, Bahia muito superior, 1-0 foi pouco, mas foi construído com Isso. alguma dificuldade, né? Como meu pai falou, o time ainda demonstrando problemas de entrosamento, já que não joga Sim, tanto junto, mas o não Bahia joga. superior, pressionando, sem passar susto nenhum. O Dani Júnior não fez nenhuma defesa em todo o primeiro tempo. E o Bahia fez esse 1-0 na primeira etapa com domínio absoluto do jogo, pai. Pois é, então foi justamente o melhor período, a melhor etapa do jogo que o Uhum. Bahia fez sua apresentação. Primeiro tempo bom, com aquilo que a gente já falou, e Diego reforçou aqui, um time desentrosado. Esse time já fez mistão com alguns da base, poucos desses aí, inclusive com o Marcos, zagueiro que agora está no Ceará e veio do Ceará e voltou para o Ceará, fazia parte dessa defesa. Uhum. Estranhei também o Fred não está presente de início, estranhei, cabia o Fred ali na zaga. Mas pronto, esse primeiro tempo foi o primeiro tempo do bom jogo do Bahia de ontem. O segundo tempo já se enroscou um pouquinho, você fala já já. Gostei também de algumas apresentações, achei que o Eric jogou mais na experiência, sem se poupar, mas sem forçar como ele força quando joga de titular em jogo mais pegado. Mas ainda assim mostrando a sua personalidade, sabendo de posicionamento. Diversas vezes ele mostrou isso e evitando ir à frente, se guardou um pouquinho mais. Jogou mais do meio de campo para trás, algumas vezes chegando na intermediária ali pelo lado do ataque. Também o Cauli, nesse primeiro tempo, chegou a fazer boas apresentações, mas a gente, foi o que eu perguntei do grupo. Cauli é só esse? Cauli hoje em dia é só esse? Porque ele já foi bem mais do que isso. Embora tenha feito uma apresentação no primeiro tempo que deu mais esperança. Também no segundo tempo a gente não viu tão bem apresentado. Não me agradou a presença do Rezende se atrapalhando em lances bestas. Nos poucos lances que o time de Ilhéus foi à frente, eu achei que o Rezende se atrapalhou. O Acevedo lutando como sempre, o Thiago, você falou, e o William artilheiro, aquela coisa do homem que conhece área, que conhece também fora de área, que conhece posicionamento, posicionou-se muito bem. Aquela bola de William no cruzamento do Nestor, a partir da jogada inicial do Thiago, pelo lado esquerdo do Uhum. ataque do Bahia, se o William está posicionado atrás do zagueiro, o zagueiro cortava. O William estava na frente do zagueiro. Quando a bola veio, o William passou à frente do zagueiro. Então o zagueiro disputou aquela bola no alto, atrás de William. Então o William, saco. Pronto. É questão também de posicionamento. Eu sei que é uma besteira, eu sei que hoje em dia a forma de comentar nem sempre é essa, 2 linhas de 4, 3 linhas de não sei o quê, mas é só ver quem jogou bola, mesmo pelada, baba, como a gente chama na Bahia. Isso aí chama antecipação. O cara que é atacante disse: essa bola vem de lá. Vem de lá, o zagueiro vai se posicionar. Quando o zagueiro se posiciona, ele vem para frente, aí pumba. Se ele está atrás do zagueiro, é pumba do zagueiro. Ou ele faz contra ou ele tira. Mas foi um primeiro tempo em que o Bahia mostrou a sua superioridade, a sua qualidade e a sua potencialidade, porque esses jogadores que atuaram aí tendencialmente são reservas daqueles que não estavam no jogo, mas muitos desses viajarão, talvez todos esses, menos o Denis Júnior, acho que o Denis não vai, muitos desses seguirão entre os relacionados para o jogo contra o Strongest. Aí vamos Beleza. para o segundo tempo. Aí no segundo tempo entrou logo o Michel Araújo, fazendo a sua estreia no intervalo, no lugar Sim, por de sinal. Cauã Davi, reposicionando ali o time do Bahia, né? O Rezende Foi. passando para ser mais zagueiro do que foi no primeiro tempo, que já tinha sido um pouco zagueiro, né? Michel É. Araújo entrando ali na faixa do meio de campo, mais pelo lado esquerdo, e o time do Bahia encontrando mais dificuldades, mas ainda assim poucas vezes assustado pelo Barcelona de Ilhéus e perdendo oportunidades claras de gol,
né? O goleiro, mais uma vez, o goleiro Valdson fazendo defesa, intervenções Se virando, interessantes. E se Denis virando. Júnior, dessa vez, chegou a fazer algumas defesas, sem que fossem lances de grande perigo, mas a gente viu um Barcelona de Ilhéus um pouco mais presente no campo ofensivo, o Bahia sem o mesmo ímpeto de empurrar o adversário para trás que teve na primeira etapa. Entraram ainda outros jogadores, entrou aos 21, entrou Juan Pablo no lugar de Thiago, substituição que Rogério já tinha feito em partida anterior, né? Juninho entrou no lugar de Cauli já ali aos 35 do segundo tempo, e no finzinho do jogo entrou Fred no lugar de Eric para segurar um pouquinho mais uma jogada defensiva, né? Um Bola cruzamento, alta. alguma coisa, que aconteceram no final da partida, inclusive. O Bahia fez uma falta totalmente desnecessária, que gerou um Exato. escanteio, e nesse escanteio aí o jogador do Barcelona de Ilhéus conseguiu cabecear, mas sem perigo. Assim terminou o jogo. Bahia 1-0, como a gente mostrou na tabela do Campeonato Baiano, praticamente classificado e podendo, até na última rodada do Campeonato Baiano, fazer seus revezamentos, seus cálculos, né? Que o Bahia vai enfrentar o Juazeirense, só que não vai ser lá no Adalto Moraes, vai ser na Fonte Nova, aí é outra história. Mas a Juazeirense vai tentar, vai vir com tudo, porque vai precisar desse resultado para se classificar. E o Bahia é bom que esteja atento, e ainda que faça algum revezamento, ainda que poupe alguns jogadores, tem que estar ligado para vencer essa partida, porque é obrigação vencer em casa, ainda mais no Claro. Campeonato Baiano. Pai, vamos agora para aquele quadro. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para a gente ir para aquele quadro tradicional aqui do nosso pós-jogo. Para você que Deixa eu já fazer só uma acompanha o Farol, observação. diga, pai. Enquanto chega o quadro, fazer uma observação. O Barcelona de Ilhéus andou batendo um pouco, não que tenha sido violento, mas andou chegando numas faltas, andou com nervosismo no jogo, parecendo que era uma final de campeonato em alguns instantes. Eu vi isso muito também no primeiro tempo, uns lances ali, vi quando o Araújo entrou em campo, o Michel Araújo, claro, pilhado uruguaio, e os caras beliscando. Eu dizia assim, para que isso? Não tem jogo para isso. Achei que alguns, não vou dizer que foi o Barcelona de Ilhéus todo, mas alguns jogadores do Barcelona de Ilhéus estavam meio nervosinhos e fazendo umas faltas que não precisavam ter aquela intensidade, não é? Mas tomaram 1-0 e a vida continua. Venha, Beleza, deixa eu tocar aqui a nossa vinheta, a galera que toque. acompanhava meu pai na rádio, muitos e muitos anos cobrindo o esporte, que tinha a vinhetinha que a galera já conhece, tá aí pra galera de casa acompanhar, o comentarista que a Bahia gosta de ouvir. Fernando Campos. Com as notas do professor aqui, Valeu. escalação na tela, e a gente inicia por Denis Júnior, o goleiro, fazendo a sua estreia nessa temporada, né? Certamente não vai ter muitas oportunidades, mas teve essa sua estreia, considerando a ida de Danilo Fernandes e de Marcos Felipe já para La Paz com antecedência. Como é que você viu o Denis Júnior aí do jogo, pai? Não foi muito exigido, mas como você disse, no final da partida, a defesa do Bahia passou calor algumas vezes. Não comprometeu nos lances que foram para o gol, não comprometeu, mas ainda não teve um teste forte. O jogo não representou um teste forte para Denis Júnior. Não comprometeu, uma nota 6 para ele, justamente porque é um cara que vem de inatividade, não por problema Uhum. de saúde nem por problema físico, pode ser reserva e pô, nem sequer ir para o banco praticamente nos jogos aí, uma vez ou outra foi. Nota 6, esperando que num teste maior ele também cresça. É uma boa, foi bom colocar Denis Júnior. Aliás, ontem não tinha jeito, era ele ou quem tem menos experiência do que ele. Que era Nota Gabriel 6, Souza. que era Gabriel. Beleza. As laterais, vamos dizer, vamos chamar de laterais aí. Santiago Arias, sim, lateral, e Rezende, que jogou mais ali pelo lado esquerdo na primeira etapa. Bom, Santiago Arias não mostrou o que se esperava dele na partida. Um jogador que disputa a titularidade do lado direito, lateral direito ou ala direita do time, que com certeza vai estar disputando a posição com o Gilberto nesse jogo contra o Strongest, mas mostrou alguma coisa assim de tipo cansaço, tipo pouca vibração, ao estilo que ele tem boa vibração. Eu achei ele meio distante assim da partida. Uma nota 5 para ele. Beleza. E Sim. para Rezende, Uhum. Rezende já como volante não é nota 7, dificilmente. Como zagueiro, tão pouco. Como lateral, muito menos. Então,
a Rezende disputando o lance aqui, normalmente não empolga. Pela luta, pela vontade, por enfrentar situações, estou para jogar de um lado e outro, nota 5. É C4, mas não nota 5 para ele. Beleza. Visivelmente Santiago mostra Arias. que não pode ser titular do time bom do Bahia. Santiago Vamos. Arias, eu vou fazer só uma observação, né? Ele estava parado muito tempo, voltou na Muito. partida passada e esse foi o primeiro jogo inteiro dele. Então eu acho que ele É está verdade. demonstrando muita falta também de ritmo de jogo, de adaptação, Isso. né? Mas cumpriu a missão ali, né? Foi chamado ao trabalho, jogou, inclusive jogou a partida toda. Mas eu acho que Foi. também, tecnicamente, continuo achando que ele está abaixo do que foi ano passado, né? Talvez por essa questão do longo tempo de Não é o inatividade. mesmo. Vamos ver. Não é o Por mesmo. enquanto, sem dúvidas, não. E aí a zaga central, vamos chamar assim, seria Cauã Davi e David Duarte, pai. 6 para cada um. É. 6 para cada um. O segundo tempo mostrou quando o time do Barcelona de Ilhéus, que eu sempre quero chamar de Colo-Colo, que é o mais tradicional de lá. Sim. Quando o time do Barcelona de Ilhéus chegou ao ataque, levantou bola, achei que faltou firmeza em alguns lances. 6 para cada um. Eu ia até dar 6 para Cauã e 6 para David Duarte, mas David Duarte colaborou em algumas bolas também. 6 para cada um. E olhe lá. Beleza. Meio de campo, Acevedo, Eric. Vamos dividir assim. Rodrigo Nestor jogou mais pelo lado esquerdo ali, chegando mais ao ataque, mas também trabalhando muito com o Thiago, principalmente na primeira etapa. Mas vamos por partes assim, Acevedo e Eric primeiro. 7 para Azevedo e Eric ontem 5, 6, 6, 5. 6 para Eric. Certo. Beleza. Rodrigo Nestor e Cauli. 7 para Rodrigo Nestor, mostrando cada vez mais serviço. Um jogador que tem qualidade técnica, que tem boa condição física e um jogador que participa, viu, Cauli? Participa o tempo todo do jogo. Vibrante e tal. 7 para ele, não foi mais porque não chegou a mostrar também uma coisa maior de qualidade, chute em gol, que ele arrisca muito chute em gol e ontem não fez tanto. Sim. Não é? E Cauli 6, parecendo querer ter uma retomada, mas não pode ficar que nem alguns cantores da noite que cantam 2 músicas num show do barzinho e a outra joga para a plateia. Tem que cantar o repertório de Cauli é bem maior do que esse, pelo menos quando ele chegou aqui mostrou isso. Eu vou subir os dois. Eu vou colocar 8 para Rodrigo Nestor pela assistência também, além da boa partida que fez, principalmente na primeira etapa. E 7 para Cauli. Achei o melhor jogo de Cauli assim dos últimos tempos, participando bem de muitos lances, mas ainda, sem dúvida, muito abaixo do potencial que a gente sabe que ele tem. Na frente, Thiago e William José. 7 para Thiago. Menino novo, chegou agora, tem personalidade. Ele insiste numa jogada que parece que ele ainda não tem esse domínio. Ele é melhor na velocidade, é melhor na arrancada, ele insiste no drible e perde muitas bolas nessa insistência no drible. Uhum. Joga contra jogadores experientes, aí ele tem que ver que ele não está jogando mais na base, já joga contra o cara que é malandro. Se esse menino vai ciscar para cá, eu vou cercar ele pelo outro lado e tomar a bola. Ele tem perdido alguns lances por isso. Mas tem personalidade, contribuiu muito no primeiro jogo, no primeiro gol, no único gol da partida, feito pelo William José, a partir de uma sequência com o Rodrigo Nestor. 7 para ele. E o William José, nota 8. Nota 8. Fez o gol dos 3 pontos. Só o gol? Não. Mostrou serviço, mostrou interatividade, mostrou disposição, mostrou combate, veio no meio-campo quando precisou vir, não ficou voltando para o meio de campo para chegar no ataque. Não. Ele jogou no ataque. Quando precisou, ele vinha. Boa noção de espaço, até pela experiência, por ter jogado na Europa e não jogou em pouco tempo, demorou bastante por lá. Sim. Nota 8 para ele pelo próprio gol. Beleza, concordo com a nota. Para encerrar, Rogério Ceni, pai. 7 para Rogério Ceni. Mandou missão e fez boas escolhas. Algumas eu acho que ele demorou demais com áreas no jogo. Tá certo, tá sem ritmo de jogo. Mas o cara, mesmo sem ritmo de jogo, quando o Arias sabe que o jogo dele não é aquele, que o futebol dele não é aquele, ele próprio sentiu. Ele mostrava alguma coisa como quem diz assim, poxa, acordei agora e já vou ter que dar uma caminhada longa na praia, mas eu vou dar conta, porque sou assim que eu combinei que ia fazer isso. Eu acho que podia ter tirado o Arias mais cedo, os 10 minutos finais, podia estar com o Arias mais descansado. Só da observação, mas de resto eu achei que ele fez o que pôde, caiu no segundo tempo, porque aí já é o reserva. Aí você bota o reserva do reserva, aí sem dúvida nenhuma o time vai. E 1-0, que é sempre um placar perigoso.
A boleirada costuma dizer que 2-0 é um placar que preocupa, porque muitas vezes tem a virada. 1-0 é um placar que me preocupa sempre. Se meu time estiver arrasando e dando 1-0, eu estou super preocupado. E 2-0 já estou comemorando assim, com o meu time sendo um time bem arrumado, bem escalado, bem em campo. 2-0 já estou comemorando a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Beleza. Foi isso aí, o jogo. Você Isso. que nos acompanhou até agora, eu vou pedir mais uma vez que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também dá uma olhadinha no nosso clube de membros aqui do Farol Tricolor para você fazer parte desse grupo seleto que tem participação especial tanto aqui no YouTube quanto no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Né? E a gente volta provavelmente para esse pré-jogo que vai ser misturado com o jogo e o pós-jogo, fazendo esse react do Bahia e The Strongest. Se tiver alguma notícia antes, a gente pode até entrar no ar hoje ou amanhã mais tarde para falar sobre isso, mas vou deixar aqui na tela também para encerrar essa propaganda aí desse Bahia The Strongest, que vamos fazer essa transmissão especial, esse react comigo e meu pai, ao vivo, cobrindo e comentando esse jogo, e claro, com a participação de vocês, já que vai ser no formato já conhecido pela galera que segue o Farol Tricolor das nossas lives. Muito obrigado a todos pela presença aqui, pela participação, pelos likes. Deixa esse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e na terça-feira, com fé em Deus, a gente se encontra para esse react, né? Com a participação da galera o tempo todo desse Bahia e The Strongest pela Libertadores. Diga, pai. Dá para deixar a chamadinha aqui? Aquela telinha ou pega? Do Bahia The Strongest? Sim. Já tá. Do fechamento. Já tá aqui, né? Já tá, sim. Pronto. Então é bem isso. Esse react, para quem não é acostumado com o termo, é a reação, a nossa reação em relação ao jogo. Agora chegou bem para mim. E react, para quem não é acostumado com os termos, o pessoal mais da minha faixa e tal, que não frequenta tanto essa parte de internet, nesses termos, é a reação. Então, eu, Diego e vocês reagindo em relação à apresentação. Começou bem, olha aí, cuidado com essa bola, pô, não gostei, pô, toda atenção aí, peraí, ô Mingo, chega mais junto, o William José, que deve jogar, William José, encosta mais aí na zaga, aquela coisa que a gente diz no coração, diz na arquibancada, então é a nossa arquibancada em relação ao jogo. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo domingo, estamos gravando esse domingo de manhã, por volta de 1h45, 1h40, fiquem todos com Deus e estamos no plantão. É plantão para o jogo Bahia e Strongest. Terça-feira estaremos juntos à noite a partir das 8h30. Repercutindo bastante, repercutindo o jogo e o pós-jogo. Antes disso, qualquer novidade, contem com a gente. Bye, bye. Bom domingo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau e bora Bahia. Tchau, tchau. Semana histórica aí pela frente. Vamos acompanhar de perto. Abraço. Tchau, tchau. Aquela corrente. Bye, bye.